Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Olá, amigos de estudos bíblicos. Que semana maravilhosa tivemos! O quanto Deus falou ao nosso coração através das nossas leituras da Bíblia e da oração. E hoje estou contente porque juntos, novamente, vamos estudar a Bíblia. Você que chegou hoje, é bem-vindo. E os que estão há tempos, muito mais ainda. Então nós vamos abrir hoje a Palavra de Deus lá no livro de Josué. Nós vamos hoje para o Velho Testamento e vamos para o 6º livro da Bíblia. É o livro após o chamado Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, Josué, capítulo 9. Então, abra a sua Bíblia, quem tem a impressa, pode abri-la, e quem tem a virtual também. Josué, capítulo 9. E nós vamos estudar hoje algo importante. Decisões precipitadas. Quantos de nós as tomamos? Por isso o alerta do estudo de hoje, na reflexão. Cuidado! Cuidado com as decisões precipitadas. Bíblia aberta. Então nós vamos ler alguns versículos do livro de Josué, capítulo 9. Mantenha-o aberto, porque nós vamos estar estudando o capítulo. Josué 9, 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Versículo 5 agora, passamos pelo 4, 5. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Agora o versículo 15 de Josué 9. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Bíblia aberta, lida, agora nós vamos orar. Senhor, como é bom nós aprendemos mais de Ti todos os dias. E a palavra de Deus, a Bíblia, tem nos fortalecido. E a nossa fé tem aumentado em Ti cada vez mais. Temos aprendido a descansar no Senhor. E agora nós estamos alegres porque juntos o Senhor conhece os nossos corações, fala conosco, nos alimente e usa como um canal. E agradecemos por essa hora tão preciosa de estudarmos a Bíblia semanalmente. E oramos em nome de Jesus. Amém. Decisões precipitadas. Cuidado. Nós vivemos num momento histórico
em que a geração chamada Vapt-Vupt. As pessoas querem tudo na hora. Eu trabalhei numa escola pública quase 40 anos e sempre a colocação da direção é: eu estou mandando você, era para ser feito para ontem. Então nós vivemos numa época em que as pessoas estão sendo levadas a tomarem decisões super rápidas. E eu me lembrei do grande Abílio Diniz, um empresário falecido há alguns anos. Ele dizia sempre assim, ele era do grupo Pão de Açúcar. Ele dizia: não tome decisões antes do tempo. E nem, achei interessante isso, nem à noite. Já o grande Leonardo da Vinci, o cientista, o pintor, o estudioso, ele dizia sempre assim, também gostei da frase dele: quem pensa pouco erra muito. Então, cuidado ao tomar as decisões. E é claro que, ao dar uma estudada mais profundamente nas decisões, no ser racional e emocional, a gente descobre que temos que estar em alerta nos dias atuais. Ser racional, você vai tomar decisões com base na lógica e fato. Então, nós temos que ser bastante racionais no tempo presente, no momento em que somos pressionados a agir rapidamente. Agora, enquanto ser emocional, aí também o alerta. Implica que as emoções têm um papel significativo na tomada de decisões e também nas reações e situações. Então, o melhor é racional. É claro, não perdendo o emocional, mas racionalmente é melhor tomar as decisões. É claro que no capítulo que vamos estudar hoje, Josué 9, nós vamos tentar entender um pouco o contexto histórico desse momento em que o povo de Israel e Josué tomaram decisões precipitadas. Não tomaram o cuidado devido. Não foram racionais, foram mais emocionais. Quando a gente trabalha esse texto, de Josué 9, nós estamos com o povo de Israel saindo do Egito, caminharam os 40 anos no deserto e estão entrando na terra prometida, a terra que manda leite e mel, a Canaã. E o livro de Josué, na verdade, ele é o fechamento dos 5 primeiros livros da Bíblia. E também ele é uma ponte que estabelece entre o Pentateuco e os demais livros do Velho Testamento. E ele mostra ali a conquista. Então, fica aí uma chamada para quem nunca leu, ou quem faz tempo que leu, ler, você conhecer a tomada da terra de Canaã e a divisão da terra. E aí a gente vê num livro que mostra para nós a fidelidade de Deus, isso é muito importante, em suas promessas. O que Deus promete, Deus cumpre. Cuidado! E é claro que o livro traduz bem essa verdade. Eu desafio quem nunca leu e quem já leu a ler novamente para a edificação. É claro que ao começar a ler o capítulo, nós nos deparamos Josué 9, 1. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão. O povo de Israel ia entrar numa terra que ela não estava limpa, ela não estava preparada para que fosse povoada, colonizada, explorada, não. Como aconteceu no Brasil, a terra estava limpa. Então, as expedições iam tomando posse. Ali não. Ali eram gerações, reis, 200, 300 anos, que moravam naquela região, na região de Canaã. Então, eles ficaram assustados, os que habitavam na terra. Nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, olha aí as pessoas que moravam lá, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 2 de Josué 9. Se ajuntaram eles, veja bem, o povo de Israel está chegando, eles estão conquistando a terra. Nós temos que fazer frente a eles. Se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então vejam bem, essa conquista da terra não era fácil. Seria na base da ação de Deus e da ação aí humana de Josué liderando o povo de Israel, o exército de Israel. É claro que essas notícias chegaram em todo o canto da Canaã. E principalmente eles estavam vindo com vitórias.
Então era algo assim novo, diferente. Eles iriam tomar a terra. E os reis montaram para que rebatesse, guerreasse contra eles. E é claro que a mão de Deus estava com o povo de Israel. Quando a mão de Deus dirige tudo, não há o que temer. E a gente vê a primeira tomada foi Jericó, a cidade de Jericó, e nós todos conhecemos a história. Aí a queda das muralhas de Jericó, ela foi tomada inteiramente, uma ação divina, e usando o exército, eles tomaram Jericó. Isso já assustou um pouco os reis que moravam naquela região. Eles viram que havia uma força muito maior, superior, e eles estavam se unir para combater. Depois veio a tomada, eles invadiram o reino de Ai. Eram cidades supermuradas, eram reinos murados ali, poderosos naquela região. E eles vieram ali a Ai e tomaram Ai também. Tem uma história interessante em Ai, desafio você a dar uma lida lá. Josué 9:3, agora. Os moradores de Gibeão, então começamos a entender hoje a reflexão. Os moradores de Gibeão, porém, olha aí, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai. Então eles estão na rota de mira da chegada, da tomada da terra dos gibeonitas, das 4 cidades gibeonitas. Então observe bem aí. É claro que ficaram preocupados. E eles sabiam que eles seriam atacados pelo exército israelitas. E claro, o medo tomou conta deles. E astutamente eles criaram um plano para enganar o povo de Deus. Então veja bem aí, um plano. E a gente sempre observa isso nos dias atuais. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas sempre estão preparando planos, astutos para uns aos outros. É sério, principalmente numa época de tecnologia. A gente tem que estar sempre alerta às tecnologias, porque sempre alguém está querendo nos pegar, querendo roubar as nossas contas, os nossos aparelhos, celulares. E eles planejaram aí, isso há 3.000 anos atrás. Olha bem o que aconteceu. Josué 9:14. Olha aí. Então os israelitas tomaram da provisão que eles tinham trazido e não pediram conselho ao Senhor. Então aí nós começamos a ter uma questão importante para nós atualmente, em tempos de tecnologia pronta para nos colocar em situações complexas, tirar de nós alguma coisa. Os ladrões hoje estão muito bem equipados tecnologicamente e estão usando as redes sociais para isso. Então, aí no caso, eles não tinham isso. Eles trabalharam para um plano para enganar o povo de Israel. E o pior, olha o que diz o texto. Eles não pediram conselho ao Senhor, os israelitas. Por isso, o alerta hoje na nossa meditação é: não tome decisões precipitadas, como aconteceu com o povo de Israel. Não tome decisões precipitadas. Não dê um clique lá nas coisas que são chamadas na rede social para a gente fazer. Eu tomo o máximo cuidado, não clico nada na internet. Estou sempre em alerta. Então, cuidado cuidado com as decisões precipitadas. Em primeiro lugar, por quê? Observe bem aí. As aparências enganam. Isso é ótimo para nós, porque hoje nós vivemos uma sociedade de aparências, Como diz a música, aparências, nada mais. Vivemos uma sociedade assim. E ali eles trabalharam com a aparência para enganar o povo de Israel. E hoje a mesma coisa. Vejam pelas redes sociais. As aparências enganam. E eles usaram uma estratégia. Os outros cananeus se reuniram para a guerra. Foi o que fizeram ali. Mas os gibeonitas agiram de uma forma diferente. Vamos dizer assim, uma sabedoria, entre aspas. John Trapp, o grande comentarista, quando estuda esse texto, ele traz para nós uma colocação interessante. O restante dos cananeus ouviu falar disso, mas não fez
bom uso disso, entre aspas. Alguns ouvem e temem, outros ouvem e se endurecem. É muito interessante isso, né? A pessoa ouve, tem um alerta, mas ela não dá importância, não toma o máximo de cuidado. É claro que em Josué 9:4 nós vamos começar a compreender esse processo de que as aparências enganam, principalmente porque Josué e o povo da sua época tomaram decisões precipitadas, não tomaram o devido cuidado. Josué 9:4, atenção. Usaram de estratégia, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Josué 9:5. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Começou aí a encenação. Olha bem, a imagem, né? Porque ali era um teatro a céu aberto, fingido embaixadores. Foram ótimos atores, chegaram ali naquele local. E é claro que os piores, como diz o Cabral Araújo, jornalista já falecido, os piores não são os verdadeiros, mas os fingidos. Então a gente vive num momento histórico em que o fingimento se faz presente em todas as áreas, em todas as sociedades, nas famílias. Então nós tomamos muito cuidado, porque Deus abomina os fingidos, os falsos, os fake news. E a gente vê aí que na época de Josué, usaram de fingimento para convencê-los. E hoje, do mesmo modo. Josué 9:6 agora. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Olha a artimanha, a astúcia, né? Fazei, pois, agora aliança conosco. A ideia que ele coloca aí, biblicamente, no hebraico, é fazer paz. Queremos ter paz com vocês. Né? Usaram, é claro, aí, da mentira. Nós somos uma terra distante e tal. E hoje a mesma coisa. A mentira está espalhada por aí. Eu recebo muitas mensagens e tal, nas redes sociais, somente na rede mais usada que todos nós temos. Não vou fazer propaganda dela aqui, mas todos sabem do que eu estou falando. Muitas mentiras, muitas fake news. Eu tomo máximo cuidado porque em compartilhar coisas que não são verdadeiras. Porque nós somos servos de Deus e nós seguimos Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Verdade. O cristão vive na verdade. Então ele tem que tomar cuidado. E aí eles usaram da mentira. E José Saramago, o grande escritor português, o único até hoje que recebeu o prêmio Nobel de literatura, não é? O único em língua portuguesa, ele dizia nos seus escritos o seguinte: o tempo das verdades plurais acabou. Agora vivemos o tempo da mentira universal. Então a mentira está espalhada em todos os cantos do planeta. Nunca se mentiu tanto. Vivemos a mentira todos os dias. E é grande verdade, gente. Os golpes estão aí todos lançados. E eu tomo muito cuidado com uma frase brasileira, uma forma cultural brasileira, o jeitinho brasileiro. Eu fico preocupado com isso. Porque muitas vezes o jeitinho brasileiro realmente não é verdadeiro, não é real. Às vezes funciona bem, mas a grande maioria das vezes é uma coisa, é golpe sendo dado uns nos outros. E a mentira se faz presente. E Deus abomina a mentira. Os mentirosos, segundo o Apocalipse, serão lançados no lago que há de enxofre e vão ficar afastados de Deus para sempre. Então nós temos que tomar cuidado. E o Saramago alertou-nos. E o que é interessante, porque eles queriam convencer Josué apressadamente, antes que fossem descobertos. Então veja bem, tinha que ser rápido ali, convencer. É o que acontece hoje, né? Os golpes são assim. Né? Eles querem convencer. Eu estou muito triste porque eles têm atacado as pessoas da terceira idade. Já estou caminhando para lá também, já estou lá. E mandam presentes pelos correios, né? Para as pessoas. Nunca, não pediam nada, vem presentes. E querem apenas fotografar a pessoa para confirmar que se ela, de fato, recebeu o presente para tomar a sua imagem, para roubar dela o que ela tem.
né? Agora estão fazendo coisas assim, pelos códigos, enfim, cuidado, não coloque seu celular em qualquer código, não esteja alerta, porque os golpes estão aí. E eles vêm apressadamente, tentando nos convencer, a fim de não ser descoberto, como aconteceu aí com os gibeonitas. Josué 9:7, olha lá. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Porque na verdade Deus havia dito que deveria eliminar todo o povo, porque era um povo idólatra, um povo que já estava condenado por Deus por isso, pela idolatria. E eles deveriam ser eliminados todos, não deveriam ter pacto nenhum com eles, porque o receio é que essa unidade poderia levar o povo de Israel a servir outros deuses, e não o Deus verdadeiro. E é claro que Josué 9:8. Então disseram a Josué, olha bem aí o golpe, né? As pessoas mais que estavam ali, os líderes, ouvindo tudo, eles já mudaram, foram para Josué, entendeu? Para convencer Josué, que é mais fácil uma pessoa. Somos seus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Eles foram espertos, né? Então, quase descobertos, né? Porque as pessoas questionavam, mas vocês são daqui da região. Falaram só com Josué. Uma pessoa é mais fácil de convencer. Olha bem, às vezes vem pessoas na família, né? E ficam lá tentando convencer uma pessoa da família a fazer alguma coisa, algum golpe e tal. A gente devemos estar sempre em alerta em relação a isso. É claro que deram a Josué também, aí pelo texto, meias respostas, né? Quem sois vós? De onde sois? Então eles deram um jeito de ludibriar aí Josué, né? Enganar Josué. É claro que Josué 9:9, nós temos mais esse momento aí que estamos vivendo, né? Cuidado com as decisões precipitadas. E aí as aparências enganam. Então eles estavam totalmente, eram aparências. Aparências nada mais, como diz a música. Josué 9:9, responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor. Olha que interessante. Usando Deus na jogada. Teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Hoje a gente vive numa sociedade, todo mundo que Deus abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja. Eu fico às vezes preocupado com isso e oro para que aquela pessoa que me deseja isso, que ela sinta de coração. Senão nós viramos rituais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, algo automático. E a mesma coisa, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Eu vejo os comércios, que Deus abençoe, que Deus abençoe. A pessoa nem para pensar, não é aí? Então eles usaram Deus aí para tentar convencer Josué. E essa linguagem piedosa, não é? Mexeu com Josué. Puxa, eles são de Deus. Eu às vezes fico até assustado quando a pessoa fala comigo que ela é religiosa, que ela faz isso, faz aquilo, eu fico assim em alerta. Porque o fruto de uma árvore, uma laranjeira, ela não grita que está produzindo laranja. A bananeira não fala, oh, banana, não. É naturalmente, o fruto é naturalmente. Então também é a mesma coisa em relação ao cristão. O fruto os atos refletem de fato se a pessoa é de verdade cristão ou não, né? Então isso é importantíssimo. E aí, olha, eles usaram ele sem consultar Deus. Josué aí agiu nesse momento, né, e de uma decisão precipitada, ele não tomou cuidado, ele confiou nas aparências. As aparências enganam. E o que acontece? Infelizmente, não é? As decisões precipitadas a gente não toma cuidado. A gente é levado pelas aparências, porque as aparências enganam, e vão afetar as decisões. É o que aconteceu aí com os gibeonitas e Josué, o líder, e o povo de Israel da época. Josué 9:14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles observaram tudo aquilo que estava acontecendo ali, tudo que a encenação, né? Eles eram atores que mereciam até o Oscar, né? O Oscar de Hollywood, pela interpretação fantástica que eles fizeram ali naquele momento. E é claro, a gente entende, eles não queriam morrer, eles não queriam ser eliminados. É claro que Josué 9:15 ainda, Josué concedeu-lhes a paz e fez com ele a aliança. Não consultou Deus, olha aí, não consultou.
Deles conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, é muito sério. Foi uma decisão séria, uma decisão de palavra, né? Foi dada a palavra a eles ali, como era antigamente, né? A palavra valia. A pessoa não precisava nem assinar um papel, a palavra valia. Antigamente era assim. Hoje grava o que a pessoa fala e a pessoa está negando. É interessante isso, né? Filma o que a pessoa fez, ela diz não ser ela, né? Hoje nós temos uma desculpa, é a inteligência artificial que fez isso. Mas veja bem, Josué fez o que a gente chama aí de uma distinção de coisas importantes, que carecem de oração, e coisas significantes, né? Isso é óbvio, né? É óbvio, eles realmente são de um país distante, eles fizeram uma longa viagem para estar aqui, não é? Para servir a Deus até, a ideia é a colocação, e é o que acontece, as pessoas na vida são assim, coisas complexas intercedem, oram, a coisa insignificante não, e a palavra de Deus é clara, orai sem cessar, tudo. A sua oração deve chegar primeiro, antes de você ir até o local, antes de ir para o seu trabalho, pela manhã. A primeira coisa que você tem que fazer é orar, ler a Bíblia e orar. Orar antes de ir para o trabalho. Né? A coisa do dia a dia, antes do almoço, agradecer o almoço, jantar. Às vezes a pessoa ora, a pessoa está lá, uma doença gravíssima, passa dia e noite orando, intercedendo pela pessoa, e que deve ser feito, não estou a condenar, mas as coisas simples deve também ter a oração, porque vigiai e orai para que não entreis em tentação. Josué não deu essa atenção em consultar a Deus. E a nossa lógica e bom senso levam facilmente a gente a um mau caminho. Então a lógica, o bom senso, quando a gente deixa de depender de Deus. Isso é sério. A dependência de Deus é diária. Eu acordo dependendo de Deus, eu vivo o dia todo na dependência e à noite a mesma coisa. A nossa vida é uma vida de oração total. E esse texto aí mostra a fraqueza da sabedoria humana. Eles fraquejou aí Josué e os líderes. E a gente tem que buscar o conselho de Deus mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. Não esqueçam disso. Tudo. Orai sem cessar. É o imperativo, é o modo da língua portuguesa, né? É uma ordem. Agora observe bem. Os homens de Israel ficaram no visual, olha bem. Eles viram as provisões, era roupa velha, olha a roupa velha. As sandálias estão velhas. Olha o odre está realmente ali. E o pão bolorento. Né? Então, quer dizer, a encenação era completa. E toda a armação, quem dirigiu essa cena aí em relação aos gibeonitas foi fantástico. Era uma pessoa de uma sapiência tremenda. É claro que eles foram convencidos facilmente, afetou as decisões, porque confiaram nos seus sentidos e não no Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado hoje, as pessoas vivem confiando nos seus sentidos, no olfato, na visão, no paladar, não é? No tato, não é? E na gustação, né? E eles navegaram ali naquele momento, afetou as decisões porque eles andaram pela vista e não pela fé. Olha que interessante. E havia explicações possíveis para ter um pão velho, um odre, pão bolorento, tinha outras explicações. Mas eles acreditaram, por não consultar a Deus, foram direcionados pelo seu achismo, eu acho, e aí estão tendo que tomar muito cuidado. Eu acho, pelos sentimentos aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a orientação divina ela é correta, perfeita, sábia, e eles deixaram de lado e afetou as decisões de Josué. Então a gente tem que tomar cuidado para nós, tempo presente. A evidência material dizia, eles vêm de muito longe. Então eles viram o material, olharam o material ali, o cenário montado, né? Os apetrechos, adereços, todos eram convincentes. Mas confiar apenas no material e negligenciar o espiritual, que é o que acontece hoje, levou Israel ao engano. Então nós temos que confiar no espiritual. O material é temporário, passageiro. Os golpes estão aí, os estratagemas para nos convencer, não é porque as aparências enganam e elas afetam as decisões, como aconteceu com o povo de Israel. E ainda o erro de Israel e Josué, terem sido enganados em si, não pediram conselho ao Senhor.
Então aí realmente é um aviso a todos que leem essa passagem. Eu gostei muito do Howard Marsh, outro comentarista bíblico e teólogo, e ele diz assim, né? Deus está aí para ser consultado. O finalzinho da frase dele, aí toda a frase é dele, mas o finalzinho. Deus está aí para ser consultado. E ignorá-lo é por nossa conta e risco. Olha, a gente ouve essa frase aí hoje, televisiva, né? Por sua conta e risco. E é o que aconteceu aí. Deus está aí para ser consultado e ignorá-lo é por nossa conta e risco. Foi o que aconteceu com eles. Foram por sua conta e risco e caíram no engano. Por isso, veja bem, decisões precipitadas, cuidado. Primeiro, as aparências enganam. E as aparências levam a gente a ser afetado pelas decisões. Tomou decisões que não eram sábias, corretas, pelos seus próprios, pela sua própria visão limitada de tudo. Mas veja bem, sofrem consequências. Terceiro lugar, então, decisões precipitadas, cuidado, porque sofrem consequências. É claro que Josué 9,16, olha lá. Ao cabo de 3 dias, vejam bem, e tal aí, porque a mentira, ela é descoberta. Nós estamos num momento histórico em que a mentira invade todos os lugares e ela é descoberta hoje. Hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, tudo está sendo descoberto. As pessoas não podem esconder mais nada. Por isso, o ideal hoje é ter uma vida séria, correta, não é? Lembrando que nós temos aí o 1984, o Big Brother, né? O famoso Big Brother, o Grande Irmão, do livro 1984, de George Orwell, e aí o BBB. Então, a gente esquece que nós estamos no BBB em relação a Deus. Deus está vendo tudo, está observando tudo, a nosso agir. E hoje, as tecnologias invadiram os lares, invadiram os locais, tudo, né? Tudo é descoberto, tudo se sabe, é interessante isso. Às vezes a gente fala perto do celular alguma coisa e de repente a propaganda vem para a gente, é interessante isso. Não posso afirmar categoricamente que é feito isso, mas é interessante, né? Às vezes eu tomo cuidado até falar alguma coisa perto das Smart TV, porque de repente vai aparecer a propaganda. Então, hoje nós estamos num momento histórico assim interessante, que o ideal é viver a verdade. E não tem nada, não tem nenhum esqueleto escondido no armário. Mas aí eles tinham, né, 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque a ordem de Deus era que eles deveriam eliminar todos, não poderiam fazer isso, o que eles fizeram. Josué 9,17, olha bem lá. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. 3 dias chegaram na cidade deles. Suas cidades eram, olha aí, Gibeão, eram 4, né? Gibeão, Sefira, Birote e Kiriat Jearim. Eram essas cidades deles, chegaram até lá. Josué 9,18. Os de Israel não os feriram. Olha que interessante isso. Porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor. Então veja bem aí, a palavra, foi dada a palavra. Deus Israel. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. A murmuração aí, eles murmuraram contra os príncipes. Josué 9,19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor. Olha a palavra dada diante de Deus. Deus Israel, por isso não podemos tocar-lhes. A gente vê hoje muito, as pessoas juram amor eterno, prometem amor eterno aos seus cônjuges e tal, e de repente quebram a palavra. Prometem uma série de coisas diante de Deus e não cumprem. Olha aí o exemplo desses homens. Josué 9,20. Isso, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Então os filhos de Israel, na verdade, partiram e chegaram às suas cidades no 3º dia e descobriram o engano, que foram enganados. É tão triste, gente. Olha, já passei por situações assim, que a pessoa me enganou, né? Eu oro por essa pessoa para Deus transformá-la, mudá-la, porque eu quero encontrá-la no céu comigo, né, partilhando a vida eterna. E nas condições que ela está atualmente, ela não tem Jesus, ela não está preparada, ela está vivendo, comamos e bebamos que amanhã morreremos, vivendo uma vida apenas material, esquecendo que ela tem uma vida eterna, uma alma eterna. Então observem bem aí, descobriram. O Adam Clarke, outro comentarista, ele coloca até
um fato interessante. Diz assim: algumas das cidades mencionadas aqui gozaram posteriormente de grande reputação entre os israelitas. Então veja bem aí, Deus está agindo. Mesmo ali naquela situação, Deus está no controle. Mesmo quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, Deus tem o controle de tudo, não esqueçamos disso. E Deus escolheu fazer uma delas, Kiriat Jearim, que era uma das cidades gibeonitas, a residência da Arca da Aliança por 20 anos nos reinados de Saul e Davi. Isso aconteceu depois, né? Nos reinados, quando veio o reino em Israel, a monarquia em Israel. Então olha que interessante a lembrança do Adam Clarke. Então toda a congregação reclamou contra a liderança. É claro, isso é normal. Os líderes devem lembrar que eles estão representando o povo. Como acontece com os líderes em todas as nações. Representam o povo. Às vezes os líderes esquecem, acham que estão representando a si, os seus anseios, os seus desejos, as suas ideologias. E esquecem que representam um povo. É uma nação, é uma família. E olha aí, a congregação reclamou a liderança. Agora, os governantes tinham que manter seu juramento, mesmo que fosse ruim. A decisão foi tomada, não tem o que fazer. Então, cuidado, novamente eu alerta, né? Que as consequências vêm. Os governos de Israel foram sábios em não permitir, é interessante, que o segundo pecado exterminaram os gibeonitas. Eles não poderiam fazer isso. Se seguisse ao pecado anterior, eles já tinham feito um juramento sem buscar o Senhor. Eles já tinham pecado, porque eles não buscaram o Senhor, tomaram decisões sem orientação de Deus. E eles tinham compromisso com Deus. Isso foi especialmente admirável, considerando que a pressão pública para que fizesse o contrário. Exatamente, não é? Mesmo com o público ali pressionando para que eles invadissem, né, tomassem as cidades, né, talvez o interesse econômico dos judeus que estavam ali presentes naquela época, né, não, a verdade tem que ser mantida, agora não há como fugir dela, nós temos que enfrentar, juntos vamos enfrentar essa verdade. É claro que juramos a eles pelo Senhor. Nós colocamos diante de Deus, nós fizemos compromisso com Deus. Israel, agora, portanto, não podemos tocá-los. Eles não fizeram. E é claro, sabiamente não fizeram, porque eles iriam ter problemas. Posteriormente, você quiser dar uma estudada sobre os gibeonitas ainda no Velho Testamento, vai descobrir que Saul agiu contra eles e teve condenação na sua descendência, né? Filhos de Saul foram mortos por causa de terem agido contra os gibeonitas. Então observe bem aí como é séria essa questão. Agora vamos lá, Josué 9:21. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então, olha, eles vão sofrer a punição, vão sofrer uma punição. E Josué 9:22. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Porque a ordem de Deus é para eliminar. É claro que Josué 9:23 ainda traz para nós. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. E Josué 9:24. Então responderam a Josué, os gibeonitas: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao servo Moisés que vos desse toda essa terra, e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Então eles tinham ouvido falar do Deus de Israel, do poder do Deus de Israel, da promessa do Deus de Israel. Então eles quiseram salvar as suas próprias vidas. Foi o único povo que usou essa estratégia aí, né? E Josué 9:25. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te aparecer bom e reto. Josué 9:26 ainda. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E o 27. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então eles receberam, vamos dizer assim, um castigo glorioso, né, para eles. Se tornaram servos do Senhor. Olha que interessante a maneira que foi trabalhada aí
Praticamente eles estavam agora envolvidos na obra de Deus. Eles estariam ouvindo falar de Deus. Eles estariam em contato com o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração. E agora eles seriam lenhadores e carregadores de água para toda a congregação. Então isso é importante. Cortar lenha para o fogo sacrificial do tabernáculo e carregar água para o serviço. Então isso é importante. E nós cremos que muitos deles passaram a ter a intimidade com Deus, passaram a conhecer o poder de Deus. A gente viu aí o Adam Clark nos falando, lembrando isso, né, que depois a Arca da Aliança ficou na cidade deles 20 anos. E mesmo fizeram coisas contra eles, veio a maldição de Deus, porque realmente eles receberam a bênção de Deus, foram abençoados, não é, nesse procedimento. E a vontade permissiva, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para cada um deles, e aí Deus operou, não é? Mesmo no erro, Deus operou, transformou aí por completo. E Deuteronômio 20:10 coloca para nós uma coisa importante aí, para referendar o que eles fizeram em relação a não terem destruídos os gibeonitas. Deuteronômio 20:10, olha a orientação do Pentateuco. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Ofereça uma paz a ela. E o Deuteronômio 20:11, olha aí confirmando. Se a tua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e servirá. Então ele cumpriu aí que é a orientação, né, dada a eles. Nesse momento aí deles, e eles foram preservados. E é interessante que eles humildemente, olha aí, aqui estamos em tuas mãos, faze conosco o que te parecer bom e justo. E eles estavam felizes de estar em Israel e serem servos do Senhor, mesmo com esse serviço humilde. Não tem problema. Nós estamos servindo a Deus, né, e nós vamos viver servindo a Deus. E passaram a servirem a Deus. Isso é maravilhoso a gente ver a ação de Deus em tudo, mesmo nas situações mais complexas. Concluindo, algo importante nós aprendemos na ação precipitada do povo de Israel e Josué em relação aos gibeonitas. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus. A gente vê nesse texto de Josué 9, que Deus cumpriu a sua promessa. Em todo o livro, desafio você a ler todo o livro. A gente vê o cumprimento da promessa de Deus. Tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Nós sabemos isso. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós que o recebemos, arrependemos dos pecados, pedimos perdão a Ele, e o Espírito Santo veio morar em nós. Ele habita, temos o selo de Deus em nós, que é o Espírito Santo, e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos essa promessa. E eles entraram na Canaã terrena. Nós vamos para a Canaã celestial. É para lá que nós estamos caminhando. E todas as profecias, se você tem lido a Bíblia aí, acompanhado, estão acontecendo nos dias atuais. Está chegando a hora de nós entrarmos na terra celestial com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E as promessas dele estão se cumprindo. Em toda a Bíblia nós aprendemos isso, e foi o que aconteceu ali. A fidelidade de Deus. Mas veja bem, algo importante hoje, para pensar, para refletir, para falar com a sua família, seus amigos, conhecidos. Não tome decisões sem antes consultar a Deus. Não tome decisões sem antes consultar a Deus, como aconteceu com Josué e o povo de Israel. Cuidado, é um alerta muito grande a todos nós. E, após o arrependimento, é claro, arrependeram-se e assumiram a responsabilidade, eles erraram diante de Deus. Eles assumiram que erraram, pediram perdão a Deus, se arrependeram e Deus abençoou. Então isso é importante. Nós nos lembramos aqui de um servo de Deus chamado Rei Davi. O rei Davi mandou matar o marido de Betseba, né, o general, foi um homicida, adulterou com Betseba, né, teve um filho com ela, o filho partiu, morreu. E olha que interessante, ele se arrependeu. Nós temos o Salmo 51, se você quiser ler depois aí uma lição de casa, leia o Salmo 51, se arrependeu, mudou por completo, e Deus abençoou a vida dele, Deus restaurou, porque Deus restaura, ele não apoia o erro, mas Deus pode agir, restaurar, e restaurou a tal ponto que o filho de Davi, Betseba, Salomão, foi o segundo rei de Israel, o rei mais sábio. Então veja aí a importância de confiar em Deus, descansar em Deus, e esperar em Deus, e colocar tudo nas mãos de Deus,
e jamais tomar decisões precipitadas na sua vida. Cuidado. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, orar, não é? Orar. Senhor, como é bom nós aprendermos a Tua Palavra e nos capacita, ó Pai, a viver uma vida sabiamente em tudo. Que em tudo nossa vida possamos colocar nas Suas mãos as mínimas coisas como as grandes coisas, ao nosso ver, possam ser colocadas diante de Ti. Que a nossa vida seja uma vida totalmente dependente do Senhor, para que possamos tomar decisões sábias, segundo a Tua vontade e para a Tua glória, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo estudo falado ao nosso coração e gratos por essa hora de comunhão com a Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, pelo netinho da mulher que ora, Leonice, pela vida dele, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com ele. Guarda, dá um crescimento saudável, físico e espiritual àquela criança. Gratos pelas 97 mulheres que oram, não é? E o Senhor tem cuidado, e gratos nessa semana pelo livramento que o Senhor deu à mulher Jael, não é? Que foi maravilhoso o que o Senhor operou ali na vida dela, onde ela está a morar, Senhor. E também pela bênção que o Senhor conduziu para a Ana Lúcia Martinez. Somos gratos, ó Pai, por essas mulheres que oram, que sustentam o ministério da Escola Dominical Online. Queremos interceder por elas, pelas mulheres que oram, que cada uma possa realmente florescer onde ela está plantada, em nível de Brasil, em nível internacional, todas elas, ó Pai, onde estiverem, que o Senhor as use poderosamente. Intercedemos, ó Pai, pelo Caster, que é amigo da mulher que ora, Giovana Casagrande. O Senhor sabe do problema dele, é grave. O Senhor pode operar, porque Tu és o médico dos médicos. Colocamos, ó Pai, também a Mari em convalescência, em recuperação, os seus problemas físicos. Restaura aquela vida, Senhor, assiste com a Tua graça. A Marli também, ó Pai, a assiste, recupera e a liberta, Senhor, da depressão. Colocamos também, ó Pai, a mãe Arlete, mãe do Júlio e a mãe do Jean também. Cuida delas, Senhor, dá conforto que elas precisam com a perda dos entes queridos. E a Duda, a perda do marido também, conforta o seu coração. E intercedemos pela Juliana, Senhor, esposa do Wilton, e Aliaga, que o Senhor esteja cuidando, abençoando o seu tratamento, a sua convalescença, Senhor. Intercedemos, ó Pai, por Heloína, pelos seus problemas de saúde, e cuida dela fisicamente, abençoe o tratamento e a fortaleça espiritualmente. Nos lembramos, ó Pai, dos nossos queridos Sidneys, o Sidney de Apiaí, o Sidney de Tietê, na luta contra o câncer. Que o Senhor conforte os seus corações, os fortaleça e atua em tudo que está sendo feito, Senhor. E nos lembramos também do Alexandre, o seu tratamento, da sua cunhada Elaine. Ambos estão em luta com relação ao câncer. Seja ali a operar naquelas vidas com o Teu poder. E esteja com a esposa Sueli, do Alexandre, Senhor. Dá ela toda a sabedoria para dar apoio ao seu esposo. Nos lembramos, ó Pai, da nossa vizinha Sueli. Cuida dela, assiste com a Tua graça, com o Teu poder. Opera naquela vida fisicamente e espiritualmente. E cuida do seu filho Bruno, Senhor. Cuida, ampara, protege e toda a sua família. Não nos esquecemos, ó Pai, do tratamento original do Muzim, e guarda a sua família também. Não esquecemos do pastor Eduardo Scheiner, lá em Curitiba, em luta contra o câncer. Abençoe o tratamento. A Adriana Gobato também, não esquecemos dela, nas suas lutas, no seu tratamento, Senhor. Guarda também, ó Pai, a velhinha vereadora, Senhor, passou por alguns problemas físicos, precisa restabelecendo a sua saúde e a fortaleça. O Eduardo Takenaka também no combate ao câncer. Guarda a sua vida, Senhor. E seja, ó Pai, abençoando a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, em todo o mundo. Cuida, abençoa, sustenta aquela obra e guarda a vida dos seus pastores. Guarda, Senhor, também a família do deputado Gianazzi. Cuida da sua vida física e espiritual, especialmente dos seus pais, o Senhor Armando e a Dona Luzia. Abençoe todo o tratamento que está sendo feito fisicamente a eles. Guarda, Senhor, o Hélio Gardenal, cuida da sua vida, abençoe o tratamento, abençoe Carmo, abençoe toda a família. E nos lembramos, ó Pai, essa semana, o Egídio partiu para a eternidade e deixou a sua esposa, a Terezinha Sueli Tonon. E esteja, Senhor, cuidando da Terezinha,
confortando o seu coração e de todos os seus filhos, ó Pai. Que a tua graça, o teu poder os fortaleça e dê suporte para eles passar por esse vale da morte, mas sabendo que o Senhor é o pastor, cuida deles e que, assim como Cristo morreu, ressuscitou, o Egídio irá ressuscitar também. Guarda, Senhor, ao nosso país, precisamos da ação tua, opera na nação, Senhor, em nível federal, os governos, tanto o executivo, legislativo, judiciário em nível federal. Tem misericórdia, ó Pai, deles, da sabedoria, cuida, ó Pai, cuida do legislativo, executivo, judiciário também em nível estadual e também dos municípios, ó Pai, seja abençoar. Cuidar dos municípios, cuida, Senhor, dos prefeitos, e cada um tenha consciência realmente da importância do seu papel para a vida do povo. Guarda-nos agora, derrama a tua paz. Sabemos, ó Pai, que há muitos pedidos, que as pessoas estão pedindo interiormente aí nas orações conosco, que o Senhor esteja operando, cuidando, agindo. E agradecemos por essa hora de comunhão, pela tua palavra, nos abençoe e nos dê um fim e semana abençoados por ti. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar, mas não pode excluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder deverá socorrer quando tudo deixares no altar.